Sábado, dia 15 de fevereiro, seja muito bem-vindo ao nosso encontro para meditarmos juntos a palavra do Evangelho. Eu peço a sua ajuda para que o YouTube possa entregar esse vídeo para ainda mais pessoas, que você deixe o joinha, deixe o seu comentário, compartilhe essa mensagem e assim o Evangelho vai se espalhando e chegando e tocando mais corações. O Evangelho deste sábado, Marcos, capítulo 8, versículos do 1 ao 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes tem alguns aspectos muito importantes a nos ensinar. Primeiro, a questão da providência de Deus. Como Jesus se preocupa não só com as necessidades espirituais, mas também com o aspecto concreto da vida, também com o material. Jesus percebe que aquele povo tinha fome, sim, fome da palavra de Deus, mas fome de alimento, fome de pão, fome física. E Jesus provê, e Jesus sacia essa fome. Então também a nossa necessidade material é alvo da preocupação de Jesus. Às vezes nós nos angustiamos tanto com a falta de dinheiro, com as dificuldades financeiras, e quanto isso rouba a nossa paz, quanto isso destrói casamentos, quantas consequências negativas por causa das dificuldades financeiras que passamos. Mas hoje o Evangelho diz que também isso é alvo da preocupação de Jesus. Também Jesus tem compaixão desse sofrimento nosso. E Jesus não é indiferente, mas Jesus provê. Por isso nós cremos e confiamos cegamente na providência de Deus, que não há de deixar faltar nada. Nós fazemos a nossa parte, nos esforçamos com o nosso trabalho, mas da sua parte, Deus não vai deixar que nada falte. Então você que talvez anda muito preocupado com o material, confie na providência de Deus, faça essa experiência. Os discípulos apresentam aquilo que falta. Senhor, mas onde nós vamos buscar pão para tanta gente? E Jesus pergunta: quantos pães tendes? Jesus não está preocupado com aquilo que está faltando. Jesus se preocupa com aquilo que nós temos. Porque a partir daquilo que nós temos, Deus pode multiplicar e nada vai faltar. Às vezes a gente se preocupa demais com a nossa falta de fé. Mas se a gente entregar a pouca fé que nós temos a Jesus e confiarmos nele de verdade, Ele vai multiplicar esta fé e os milagres vão acontecer. Às vezes a gente reclama que tem pouco tempo para oferecer para Jesus e não oferece nada.
Mas se o pouco que nós tivermos, nós dedicarmos a Jesus, você vai ver como Deus vai multiplicar o seu tempo. Às vezes nós reclamamos que temos tão pouco, mas se a gente aprender a partilhar o pouco que a gente tem, nós vamos ver a providência de Deus multiplicando. Esse é o milagre maior que acontece. Quem tinha aqueles 7 pães, colocou nas mãos de Jesus e a multiplicação acontece. Então, o que você tem oferecido a Jesus para que o milagre aconteça? Não fique reclamando e focando naquilo que falte, mas entrega aquilo que você tem e com certeza a multiplicação vai acontecer. E todos comem e ficam satisfeitos e ainda sobra. Um outro aspecto importante são os gestos e os verbos usados. Jesus toma o pão, parte, distribui, dá graças. São os mesmos verbos da Eucaristia, porque ali a multiplicação já é uma prefiguração do verdadeiro pão que vai saciar a nossa fome, que é o pão da Eucaristia. E dele nós precisamos nos alimentar. Por isso, a Santa Missa para nós é esse banquete onde Jesus nos oferece o seu corpo e o seu sangue como esse alimento para a vida eterna que nos sustenta. Que nós possamos comer sempre deste pão, que nós possamos nos saciar com o pão de Deus que é oferecido a nós. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Agradecemos porque o Senhor conforta os nossos corações com a tua providência. O Senhor cuida de tudo, o Senhor não deixa que nada falte na mesa da nossa família. Ensina-nos a confiar na tua providência e ensina-nos a colocar nas tuas mãos o pouco que nós temos. Seja o nosso amor, seja a nossa fé, seja o nosso tempo, seja as nossas coisas materiais, que nós possamos, colocando o pouco que temos, receber o tudo da tua parte, Senhor Jesus. E acima de tudo, ajuda-nos a ter consciência que a Eucaristia é o pão que sacia a nossa fome e que nós possamos sempre buscar deste pão e nunca nos afastarmos dele. E que desça sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia também hoje, um final de semana repleto das bênçãos de Deus, e fique sempre com Ele.